Bom dia. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções de data e hora que tem no Excel. Bom, a primeira função e uma das mais básicas é a função de data, tá? O que acontece na função de data? Os parâmetros que a gente usa na função de data são o ano, o mês e o dia. E se você estiver usando o seu Excel em inglês, a função é date, tá? O que faz? Ela converte esses números em um formato de data. Tá? Ela vai ficar desse jeito. Tá? Esse é o formato de data. E como você faz para ele ficar num formato tipo assim que você consiga ler? Você pega aqui e você clica aqui, ó, função data curta, short date, tá? Daí ele vai ficar desse jeito. Bom, eu vou explicar depois qual que é a diferença do número anterior que apareceu para esse, e por que existe esses dois modos de se aparecer a data, tá bom? Tem um segundo jeito, que é o data, o valor data, né? Data value, só que ele vai funcionar diferente. Em vez de você ter três parâmetros, um do ano, um do mês, um do dia, você vai ter somente um, que é um valor de texto. Vamos supor que você tenha numa tabela escrito, sei lá, a pessoa digitou e está no formato de texto. E daí você vai colocar para ela ficar em formato de data. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Daí, como eu disse anteriormente, para você colocar ele aqui no formato de data, ó, 23/12/2020. Bom, também tem um formato de data longa, tá? Long date. Deixa eu aumentar aqui para conseguir ver. Ó, quarta-feira, 23/12/2020. Bom, agora eu vou falar um pouco dessas conversões. Que número é esse, tá? Que apareceu antes da gente colocar em formato de data. Bom, no computador, quando a gente vai armazenar data na memória, a gente não pode armazenar desse jeito. A gente tem que armazenar um número, esse número vai ser convertido em código binário e esse código binário vai ser armazenado no HD. Então, toda vez que a gente trabalha com data, a gente tem que submeter essa data para um algoritmo, para um padrão, e esse padrão vai transformar em um número, que depois dá para ser retornado para aquele formato. Essa questão de converter a data em número, ela é uma coisa bem recorrente na computação e na programação. E se você quiser pesquisar, o bug do milênio veio por causa dessa ideia de conversão de data, tá bom? Para um número. O que o Excel faz? Quando você digita data, ele passa por um programa, por um algoritmo que vai transformar nesse número. O que é esse número? O 44.188. Significa o seguinte: desde o dia 1/1/1900 até o dia 23/12/2020, passaram-se 44.188 dias, tá bom? É assim que é o algoritmo deles. Como eu disse, para a gente converter, era só você chegar aqui e colocar aqui, ó, data. Tá bom? Daí você tem algumas funções que você pode usar para converter partes específicas dessa data, tá? Por exemplo, se você quiser só o dia, você pode usar a função dia e colocar o campo, tá bom? Um número serial que eles chamam aqui no Excel, que seria o código. O mês a mesma coisa, só que em vez de dia vai ser mês. E se você estiver usando em inglês, vai ser month, tá? De mês em inglês. Ano a mesma coisa, só que em vez de mês vai ser ano. E dia da semana tem a função weekday, tá? Dia da semana se você for usar em português. Beleza? Então vamos falar um pouco da função de tempo. É basicamente a mesma coisa. Você vai ter um equivalente aqui, né, da data, que seria o tempo, que você colocaria a hora, o minuto e o segundo, e ele daria para você esse formato aqui, 10 horas e 45. Mas assim como no formato anterior, aqui, pronto, acertei. Ele tem que converter num número para esse número ser armazenado no sistema. Então, esse número, qual é o algoritmo que eles usam para converter isso, né? Para deixar nesse formato, que seria o número serial do tempo. Ele vai fazer o seguinte:
ele vai pegar e ele vai ver ele vai transformar a faixa, tá? Você tem de 0 a 1, aproximadamente. Não chega nem a ser 0 nem chega a ser 1, é entre esses meios aí. Então, onde 0 seria os primeiros instantes do dia e 1 seria os últimos instantes do dia antes de virar 0 novamente, tá bom? Então, ele vê, por exemplo, às 10 horas, 45 minutos e 3 segundos seria 0,447951389 do dia, entendeu? E você vai ter, como vocês já até viram, para você transformar isso em coisa, é só você colocar a função tempo aqui que ele já vai dar para você. E você vai ter semelhante ao que você tinha aqui, hora, minuto e segundo. Se você vai aplicar essas funções, né? Hour, minute, second, ele vai dar a hora, 10, minuto 45, segundo 3. Tá? Daí a gente estudou essas conversões. Então ainda tem mais algumas funções que são interessantes. Tá? Eu não estou colocando todas as funções de data que tem, porque tem algumas funções que são muito específicas e algumas só funcionam em determinadas versões do Excel. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, nas fontes, de onde eu tirei essas funções, que é a documentação do que a própria Microsoft faz do Excel. E lá você vai ter todas as funções do Excel, não somente as de data e de hora, mas todas, de estatística, de matemática financeira, todas. E lá também tem como se escreve, em alguns casos tem até um videozinho explicando como resolve e tal. Então, se você precisar de alguma função de data que não está aqui, você pode procurar lá ver se ela existe de fato, se ela existe como escreve, em que versões ela está disponível e tal. A terceira função, né, que não é as conversões que a gente vai falar, é a data diff, né, a diferença entre datas. Então eu coloquei duas datas, 23 de 12 de 2001 e 23 de 12 de 2020. Ela se escreve assim, ó, date diff, se você tiver no inglês, se tiver no português é data diff, tá? Você vai colocar a data inicial, a data final, e aqui você vai colocar em que unidade você quer. Se você quer em anos, meses ou dias. Se você quiser em anos, como é em inglês, você vai ter que pôr year, de ano. Meses, você vai ter que pôr em month, que é mês em inglês, né? M. Ou dia, day. Então vamos supor, aqui está dando 19 anos, mas eu posso colocar, por exemplo, para calcular em meses. Eu substituiria por M, que é a primeira letra, ele daria 221 meses. E a mesma coisa com dias, né? 6.940 dias. Vou deixar em anos aqui. É sempre a primeira letra da unidade em inglês. Daí tem essa segunda função aqui, que é o fim mês. Tá? Você basicamente tem um parâmetro, que seria a data inicial, e o segundo parâmetro, que seria a quantidade de meses. O que essa função faz? Ela calcula quanto você coloca aqui a data de início, e aqui você vai colocar a quantidade de meses que você quer que se passe, tá? A partir dessa data de início, e ele vai lhe retornar o dia que vai ser. Tá bom? Então, por exemplo, um mês é um pouco bobo, mas vamos supor que você tenha um empréstimo que só vai ser liquidado daqui 36 meses, por exemplo, e você contraiu ele no dia 1 de 12 de 2020, você quer saber quando você vai pagar a última parcela. Então você põe 36 meses, ele vai te dar que você vai pagar ele no dia 31 de 12 de 2023, a última parcela. Tá? Daí você tem mais duas funções que são bem interessantes, que elas trabalham com as variáveis de ambiente do sistema. Tá? Que é a função agora e a função hoje. A função agora, ela vai lhe retornar a função now em inglês, em português é agora mesmo, tá? Ele não tem parâmetro nenhum, nenhuma delas tem parâmetro. Ela vai lhe retornar o dia atual, se você for comparar, batendo aqui com o dia 26, do 7, e a hora atual, 17 horas e 15 minutos. Ele tem a função hoje, que só vai mostrar o dia, ele não vai mostrar a hora, tá bom? Daí você tem mais duas funções bem legais. Uma é o dia trabalho, em que você vai colocar uma data de início e a quantidade de dias úteis que você quer que passe desse dia aqui. Vamos supor que você vai receber uma encomenda que vai ser entregue em 5 dias úteis.
e você fez essa encomenda, vamos supor hoje, dia 26 do 7 de 2020. Você quer saber quando ela vai ser entregue. Então, se ela vai ser entregue em 5 dias úteis, ela vai ser entregue do dia 31 do 7 de 2020. Daí a gente tem... Ah, esqueci de mostrar. Em inglês é workday, caso você queira que o seu Excel esteja em inglês. Caso esteja em português, é dia trabalho mesmo. Tá? Você tem uma outra que se chama fração ano, em que você vai colocar duas datas e ele vai dizer qual que é a porcentagem do ano que está entre essas duas datas. Então, o que eu fiz? Para mostrar para vocês. Eu vou primeiro mostrar a função, é yearFrac, se você estiver em inglês. Em português é fração ano. Tá? Você vai colocar a data de início e a data final. Daí, eu peguei o início do ano e eu peguei o today, a data de hoje, dia 26 do 7. E eu calculei, eu dei essa yearFrac para descobrir qual que é a fração do ano que já se passou até o dia de hoje. Tá? Daí eu dei Enter, ele inicialmente apareceu mais ou menos assim. Tá? Daí eu coloquei aqui para dar em porcentagem. Então se passou 56,94% do ano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. Então é isso. Um abraço.